Eu sou servidora da Secretaria de Estado de Saúde, né, e atualmente estou à frente da Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas da SES. É uma honra estar aqui compondo a mesa. Parabenizo a iniciativa do deputado, senhor Lúdio Cabral, e por tema de tamanha relevância, né, e também parabenizo a sua assessoria, deputado, porque se envolveu de forma muito próxima com todos nós, pelo compromisso com a população, pelo cuidado, né? Foi muito bem organizada essa mesa, então eu trago algumas informações que vão complementar o que já foi falado, então não vou me delongar muito nisso. E gostaria de dizer que essa apresentação ela é muito singela, foi nos solicitado que trouxesse alguns dados específicos de um perfil do câncer no nosso estado, né? E vou fazer alguns contrapontos também e reforçar o que foi dito por meio de números, né? Então, até o momento, nós pensamos nas pessoas, nos seus familiares, e esses números mostram exatamente o que já foi citado aqui, né? É um trabalho árduo, a gente trabalha com números, mas temos consciência de que por trás de cada número existe o amor de alguém, existe uma pessoa, uma família, e existe todo um impacto que traz para toda a sociedade, né? Não só na qualidade de vida dessas pessoas acometidas pelo câncer, mas também em todo o meio, e os reflexos disso nos dizem respeito a todos nós, né? Então, a equipe da SES hoje está presente aqui, e é uma honra falar em nome desses trabalhadores, desses colegas de trabalho. Hoje estamos aqui enquanto Coordenadoria de Saúde Bucal, Coordenadoria de Atenção Especializados, coordenadores em presente, Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas, Superintendência de Regulação, os colegas também estão presentes. Então, todos nós com maior interesse em ouvir, em buscar encaminhamentos oportunos, concretos, né, que se apontem alguns caminhos para que a gente possa dar continuidade na implementação das estratégias que já estão sendo trabalhadas pela Secretaria de Estado. Bom, muito se falou em relação à prevalência do câncer, né, e aí eu quero apenas reforçar, né, foi falado do número de casos, então eu trago aqui a questão da taxa de mortalidade. No geral, no estado do Mato Grosso, a taxa de mortalidade ainda é o primeiro lugar no ranking. São os tipos de cânceres que envolvem brônquios e pulmões. Tá? Eu não consigo ver a taxa de mortalidade ali, mas a apresentação vai ficar à disposição e eu também não quero me delongar nesses dados. Seguido da próstata, mama, estômago e colo. Isso, taxa de mortalidade geral. Pode passar, por favor. Para os homens, então, aí sim, a taxa de mortalidade, o primeiro lugar é a próstata, seguido de pulmões, brônquios, né, estômago, esôfago e colo. Então, podem perceber que segue a tendência nacional e internacional também. Pode passar. Nas mulheres, como já foi dito, a alta prevalência, a alta incidência do câncer de mama também repercute na taxa de mortalidade. Então, o primeiro lugar é mama, seguido de brônquios, colo do útero, colo e pâncreas. Pode passar. Bom, agora nós fizemos um recorte, tá? Especificamente para o ano de 2021, né? Que são os dados mais atualizados que temos. Peço até desculpa na forma de apresentar, porque esses dados eles foram extraídos e atualizados ontem. E a cada momento ainda está subindo novas informações. Então, a gente tinha preparado uma apresentação e aí ontem a gente percebeu que já mudou. Tanto em relação ao número de casos novos, número de novos diagnósticos para esse ano, quanto ao financiamento, o que já tem sido apresentado e faturado. Bom, em relação à neoplasia maligna da próstata, nós temos, então, além daquela prevalência já citada, mais 175 novos casos. Pode passar. Câncer de intestino, 4 novos casos. Em relação ao câncer de pulmão e brônquios, além daquilo que já foi citado, mais 67 novos casos. Lembrando que os homens ainda ocupam o primeiro lugar, né? Embora exista uma tendência de uma linha ascendente para as mulheres. 22 casos em mulheres e 45 em homens. Pode passar. Em relação à mama, né? Aqui eu quero fazer um parênteses e reforçar o que já foi dito pelas palestrantes anteriores. Esse é um quadro que nos chama atenção, porque nós temos 2 tipos de diagnóstico. O carcinoma in situ, que é aquilo desejável. É aquela situação que o câncer ainda está no estágio incipiente, onde o diagnóstico é melhor,
onde a sobrevida é maior, né? A qualidade de vida é melhor também, o tratamento, as reações adversas, enfim, são menores. Nós temos 3 casos novos, e sendo que o diagnóstico de neoplasia maligna da mama, que é em um estágio mais avançado, né, que é onde em algumas situações já existe metástase, então são 307 novos diagnósticos contra 3 diagnósticos num nível incipiente, que é exatamente onde as ações educativas, a promoção da saúde, poderia melhorar esses dados, como já foi citado. Pode passar. Então, isso impacta. O mesmo ocorre para o câncer do colo do útero. Então, vejam, carcinoma in situ do colo do útero, que é onde existem campanhas de rastreamento específicas, né, tanto para o colo do útero quanto para o câncer de mama, né? E, inclusive, o tratamento é um tratamento adequado, padrão internacional, padrão ouro, onde o Ministério também garante alguns medicamentos especificamente para o tratamento, exatamente porque o tratamento ele garante cura em algumas situações e uma boa sobrevida. Então, nessa situação, nós temos 12 casos contra 152 novos diagnósticos já num estágio mais avançado. E os demais casos que se apresentam. Pode passar, por favor. Em relação às crianças, foi nos solicitado, então, que trouxessem dados. Em relação às crianças, assim, crianças nos sistemas de informação, eles consideram de 0 a 19 anos, tá? Mas a gente sabe que ali tem um perfil bem mais para oncologia pediátrica mesmo, pela característica dos tipos de cânceres e sua maior prevalência. Então, pode passar a segunda tabela, que é a continuidade dessa primeira. Pode passar, por favor. Nós percebemos naquela primeira, então, uma prevalência maior em tecidos moles e tecido ósseo, né, que é muito característico da criança, e o maior número de novos diagnósticos se deu exatamente na leucemia linfóide, né, que sobrepõe aos outros números, com 23 casos. Todos esses tipos de cânceres voltados a essa faixa etária já totalizaram 78 novos casos. Pode passar. Bom, foi muito falado da pandemia e a gente fica se perguntando desse impacto e nós realmente podemos comprovar o impacto dessas ações. As próximas lâminas eu vou me aprofundar nisso. No ano de 2019, então, nós efetuamos 6.062 diagnósticos de câncer, né? Baixou um pouquinho no ano de 2020 para 5.284 casos, embora são pessoas, não são números, e a gente já percebe aí um contingente expressivo. E em 2021 ainda baixou um pouco mais para 4.116 casos. Então, isso mostra o quê? As fragilidades nos sistemas de saúde, nos pontos de atenção à saúde, porque a gente ainda está falando em acesso ao diagnóstico, não estamos falando de tratamento, tá? Então, exatamente mostrando as fragilidades do nosso Sistema Único de Saúde, Mato Grosso, no sentido de acolher uma doença aguda, transmissível, uma pandemia, e a capacidade de resposta frente a uma emergência como essa, uma situação digamos, né, calamidade pública que ocorreu. Qual é a nossa capacidade de resposta e o impacto que isso dá nas outras linhas de trabalho, né? Então, mostra claramente as dificuldades da atenção primária, essencialmente, que faz o acolhimento dos novos problemas de saúde de determinadas comunidades, dos seus territórios, enfim. Porque aqui a gente está falando de primeiro acesso, de primeiro contato, né? Então, no Mato Grosso, no total, para nós tivemos, e aqui, ainda assim, conseguimos atender alguns casos de outros estados, né? Ainda assim, com toda essa problemática, foram 21 diagnósticos do estado do Ceará, Rondônia, São Paulo e Paraná se destacaram. São poucos casos, mas se destacaram e com toda certeza impactaram no nosso sistema Mato Grosso. Pode passar. Ana, só uma pergunta. De que base esses dados vêm? Qual que é a fonte desses dados? Eles são agora o INCA, ele tem feito um trabalho sobre-humano de organizar todos esses dados e ele utiliza sistemas de informação específicos, que é o sistema de informação ambulatorial,
e o Sistema de Informação Hospitalar. Então, nós estamos falando de dados, aqui vai um esclarecimento oportuno, dos sistemas de informação operantes no Sistema Único de Saúde e aqueles que foram efetivamente apresentados para faturamento, né? Porque ele cruza esses dados, né? E demonstra isso em forma de painel. Então, nós temos o painel e-oncologia também, que está sendo implantado em todo o território nacional, que é um repositório dessas informações. Então, ele apenas puxa as informações e atualiza de tempo em tempo, mas são tirados desses sistemas. Tá? Então, que é aquele, quando a gente fala de diagnóstico, e que também a gente tem que reforçar isso, deputado. O diagnóstico significa um caso confirmado. Então, ele entrou, efetuou aqueles exames e fez o diagnóstico. Nem sempre consegue fazer o estadiamento, mas o diagnóstico que comprova a condição da doença. Tá? E que, vamos agora aqui também, com muita transparência, né? Assim, a gente tem que dizer que esses dados são de diagnóstico, porque até chegar ao diagnóstico é uma caixinha de surpresas, a gente não tem muito acesso a essa informação, né? Os sistemas em todo o território nacional, eles não são linkados em tempo real, então a gente não tem acesso. Então, é quando fez os exames, comprovou o diagnóstico e que está já com ou atendimento ambulatorial ou hospitalar. Então, é destas pessoas que nós estamos falando. Ou seja, são dados subregistrados e que não estão com a saúde suplementar aqui. Ok? Então, aí, em relação a procedimentos. Aqui são procedimentos gerais direcionados a pessoas com câncer. Tá? No ano de 2019, então, nós tivemos 6.062 para todo o Estado. 2020 teve um decréscimo. E 2021, ainda mais. Tá? Mas a gente percebe depois que 2021, segundo semestre em diante, teve uma retomada num ritmo exponencial disso, que mostra que os serviços já estão se reorganizando para o acolhimento dessas pessoas que necessitam de procedimentos de saúde, com diagnóstico de câncer. Tá? E lembrando que o faturamento, quando eu apresento que aquilo é um procedimento realizado, ele tem um déficit aí de cerca de 3 meses. Tá? Então, significa dizer que segundo semestre de 2021, agora que está entrando nas bases de dados oficiais, em especial outubro, novembro, dezembro, agora que está subindo, por isso que esses dados estão subindo a cada dia. Tá? Tanto o número de pessoas quanto o faturamento. E aí mostra novamente, então, procedimentos gerais, aqui não é só o NACOM, tá, pessoal? É procedimentos gerais, que Mato Grosso, então, fechou com 2.231 para o ano de 2021, e os demais estados. É pouco acolhimento de demais estados para tratamentos, para acolhimento de pessoas, a gente percebe, né? Pode passar, por favor. Enfim, aqui é um dado alarmante. Por quê? Porque aqui eu não estou falando de UNACONS, estou falando dos nossos hospitais gerais, que ainda assim que foram suspensos os tratamentos em geral, foram suspensos os procedimentos de rastreamento no geral e foram destinados mais leitos para a COVID, né? Então, a gente percebe que houve uma redução drástica destes procedimentos no ano de 2020. Então, a pandemia iniciou em 2019, meados de 2020, quando chegou no auge de 2020, reduziu drasticamente, porque os nossos hospitais passaram a não fazer atendimentos, não só para o câncer, mas para as demais doenças crônicas. Então, isso a gente pode extrapolar para doenças cardiovasculares e outras condições que também nos preocupam. Quando chega em 2021, a gente percebe uma retomada, né, num ritmo exponencial, que é quando os hospitais, e em especial os nossos hospitais SUS, começam a se reorganizar para prestar o acolhimento das pessoas. Que tipos de procedimentos? Né? As intercorrências, que muitas vezes não é possível chegar até a UNACOM, as urgências, algumas cirurgias de urgência, são desses procedimentos que nós estamos falando. Pode passar, por favor. Em relação às cirurgias oncológicas, quando eu falo em cirurgia especificamente para oncologia, aí eu me reporto aos UNACONs. Nós temos UNACONs na região de saúde Baixada Cuiabana, Sul Mato Grossense e Telespires.
Então, o ano de 2020, em especial na região Teles-Pires, houve uma redução drástica dos procedimentos cirúrgicos, né? Retomando agora, em meados de 2021, de uma forma bastante expressiva também. Pode passar, por favor. E isso, a gente não conseguiu fazer o painel, me desculpem, mas, enfim, 2019, de 81.289 procedimentos ambulatoriais, caímos para quase cerca de 40 mil, né? E em 2021, já voltando, e agora, nos primeiros meses, a gente já percebe que vai chegar próximo, se Deus quiser, o ano de 2019. Pode passar. Bom, a produção hospitalar, então, ela acompanha, a gente percebe a região da Baixada Cuiabana, que ainda recebe o maior aporte, a maior contingente populacional para acolhimento, tratamento e cirurgias, né? Então, é muito nítido o recurso repassado por conta dos 3 hospitais existentes, que já foi apresentado em outra apresentação, né? E os demais, então, é bem aquém, né? E o ano de 2019, então, impor a região de saúde. Então, no ano de 2019, fechando em 2.705.000, aproximadamente 706, pode passar. O ano de 2020, o quanto que caiu, que aí eu volto a dizer, é por região de saúde, então são hospitais gerais, né? Foi uma redução expressiva, pode passar. E a retomada, então, que é claro que aquela demanda reprimida agora, voltando, ela já superou o ano de 2019 em relação ao faturamento de procedimentos. Então, a gente já superou bastante, e a tendência é que, para o ano de 2022, o que temos? Uma demanda reprimida necessitando de atendimentos, né? Uma capacidade limitada, claro, e custos aumentados para atendimento dessa demanda reprimida. Pode passar. Então, essa é a tendência, é a perspectiva para os próximos anos em relação à questão oncológica. E aí são os dados, né, que a gente faz um comparativo ali no total, né, como que tem se dado. Esses dados eu vou deixar à disposição e a gente pode depois, a gente precisa melhorar isso, se debruçar, fazer estudos mais aprofundados para não ser leviano em apresentar qualquer conclusão em relação a isso, porque são dados muito preliminares, mas ainda assim, mesmo arriscado, achei interessante trazer para dizer para a população que esses dados eles têm que ter transparência, eles precisam ser acompanhados, eles são de fácil extração, de acesso público, né? Depois, ao final, eu mostro o acesso a essas informações e que a gente tem que agora, e além disso, a gente tem que estudar, se debruçar, dialogar e buscar perspectivas para esse panorama que se apresenta para os próximos anos. Pode passar. Temos, então, como foi falado dos UNACOMs, então, aquela estrelinha não ficou muito nítida, mas lá no nortão, que é a cor vermelha, nós temos, então, um UNACOM na região, em Sinop, né? Aqui na macro-região centro-norte, em Cuiabá, os 2 UNACOMs, me desculpa, nessa região, e a região sul com o UNACOM em Rondonópolis. Então, a gente percebe o grande desafio daquelas pessoas em espera e em tratamento, os recursos disponíveis e a dimensão territorial do nosso estado, que temos 6 macro-regiões, 16 regiões de saúde. Pode passar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos, momentos como esse, mas saindo com encaminhamentos adequados e que toda a sociedade se organize no sentido de implementar a linha de cuidado do câncer, ao menos dos principais tipos de câncer no nosso estado, e isso não se faz sozinho, isso se faz em espaços, né, com participação social e nos espaços da instância do SUS, né, que são as comissões intergestoras, a comissão intergestora bipartite, que é onde gestores municipais e gestor estadual dialogam e fazem os encaminhamentos. O primeiro passo, em relação ao Estado, nós temos ciência dos grandes desafios postos, né? As equipes elas já estão mobilizadas para estar buscando estratégias que possam fazer um contraponto a esses desafios. Tá? E, em relação à regulação,
Eu não sei se hoje vamos poder esgotar, porque são muitas questões, mas dizer que a equipe ela tem feito um trabalho fenomenal, né? Muitas vezes é um trabalho muito complexo, é um trabalho difícil até de entendimento, mas que isso começou no ano de 2020. Né? Se a gente for pensar, poxa, 2020, e agora é muito recente do ponto de vista, né, histórico e da grande necessidade. Mas 2020 a gente costuma dizer que foi um marco, foi um divisor das águas. Por quê? Porque existiu, a partir dali, o marco regulatório, que é essa resolução CIB número 80, que foi construída pela a atual equipe de regulação do Estado, e que pela primeira vez mostrou para todos os gestores que assumiram um compromisso em dizer: nós temos uma regulação oncológica, com todas as falhas, com todos os desafios, com barreiras, muitas vezes, que a gente julga ser intransponíveis até, né? Mas que nós vamos começar por aí, né? E um grande desafio no sentido, ela é incipiente, ela é primária, ela pode ser o que for, mas ela foi regulamentada, ela foi aprovada em CIB com a participação de todos os gestores. Então, hoje, Mato Grosso pode dizer que tem um fluxo de regulação oncológica, pode dizer isso, né, porque realmente existe, né, com todas as falhas, com todas as insuficiências, mas que a partir daí existe um compromisso formalizado, institucionalizado nas instâncias decisórias do Sistema Único de Saúde. A partir daí vieram outras regulamentações, mas no sentido de que temos que olhar, né, é muito desconfortável falar em regulação, mas temos que olhar para a regulação, fluxos de atenção, que são fluxos de cuidado às pessoas. E nós temos que fazer isso por meio de instrumentos que institucionalizem, que regulamentem. Então, isso está sendo feito. A partir daí, então, as equipes elas têm mais condições de começar a avançar os espaços. Passo a passo, né? Poderia estar falando de todos os passos para chegar numa estratégia de sucesso, não é o caso, mas dizer que o primeiro passo foi dado. E esses são os sistemas de informação. E eu queria, assim, rapidamente, só responder até algumas questões da mesa para o entendimento. O Ministério da Saúde ele não repassa recurso específico para medicamentos ou medicamentos específicos. Então, acho que aqui faltou apenas a assistência farmacêutica, a política de atenção farmacêutica como um todo. Para o caso do câncer, da oncologia, como que é feito? Existe um pacote, vamos falar assim de uma forma bem simplista, um pacote de recurso financeiro que os UNACONs ou os CACONs recebem. E, a partir disso, cada serviço ele tem uma certa liberdade de fazer aquisição de medicamentos. Então, existe parte do recurso financeiro que é feito para que tem que ter essa destinação. Por quê? Porque tem algumas excepcionalidades e que é interessante ter ali, né? E porque cada serviço oncológico, de certa forma, tem um perfil. Então, tem um perfil de capacidade de resposta, tem um perfil de equipe multiprofissional. E essa equipe, com a direção clínica e administrativa desse serviço, então, elabora alguns protocolos clínicos que, em tese, ele vai responder a maior parte daquelas situações, mas não a todas. E, então, ele vai poder fazer compra de medicamentos específicos de acordo com o perfil daquele hospital, de acordo com o perfil daquele serviço. Em linhas gerais, alguns medicamentos o Ministério repassa, como é o caso do câncer de mama, como a colega falou. Isso ele compra para todo o Brasil, porque já é mais do que claro o grande sucesso do tratamento do câncer de mama. Então, alguns medicamentos são repassados em forma de medicamento. Os demais, por aí vejam o tamanho do desafio. É necessário todos esses pontos de atenção, discutindo, conversando, para construir essa linha de cuidado no estado do Mato Grosso. Era isso que a gente tinha a passar, o tempo já extrapolou, e a gente precisa também privilegiar a discussão e as perguntas, que eu acho que é o grande sentido da presença de todos nós. Muito obrigada.